Graça e paz, estamos aqui para mais um devocional do nosso devocional O Caminho da Santidade. Que maravilha! Eu quero pedir para você que você compartilhe este vídeo, comente, e também curta, para que o YouTube saiba que este devocional, que este tema é um tema relevante e assim você pode ajudar o nosso canal a crescer um pouco mais e divulgar a mensagem do Evangelho. Chegamos no último devocional desta primeira semana, desta caminhada de 40 dias. E nós vamos pensar agora num texto que está em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, que diz assim: Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Veja bem, o texto do profeta Ezequiel está falando a respeito de algo muito especial, um desafio duplo que o sacerdote enfrentava naquele momento. Se por um lado o sacerdote ele tinha este compromisso de ser aquele que fazia os sacrifícios, os atos de adoração, o sacrifício dos animais, toda a liturgia do culto, como era o sistema daquela época na Antiga Aliança, se por outro lado ele tinha esse serviço sacerdotal de fazer justamente a conexão entre o povo e Deus, apresentar diante de Deus um povo pecador a um Deus santo, e por isso era feito os sacrifícios para perdão de pecados, para que o povo pudesse chegar diante do Deus santo. Se por um lado este era o serviço do sacerdote, por outro lado ele tinha um outro desafio, o desafio de ensinar a este povo, para que o povo pudesse distinguir, entender aquilo que era santo daquilo que era comum, ou seja, aquilo que era sagrado e aquilo que era profano, aquilo que agradava a Deus e aquilo que não agradava a Deus. Este era o compromisso que o sacerdote tinha diante de Deus e diante do povo. Eu quero elencar aqui justamente dois aspectos a respeito disso. Primeiro, pelo fato de nós reconhecermos Deus como nosso Senhor, todos nós como cristãos, nós somos servos de Deus. Ou seja, desde os tempos remotos, desde os tempos pretéritos, nós sabemos que este era o caso do sacerdote. O sacerdote, por reconhecer que Deus, Ele é o Senhor, o dono de todas as coisas, ele entendia que como tal, ele precisava realmente servir, trabalhar para Deus. Ele tinha este compromisso de realizar os atos de adoração, de levar o povo diante de Deus, de fazer os sacrifícios de animais para que o povo fosse perdoado dos seus pecados e se aproximasse de um Deus santo. Então a primeira missão do sacerdote era a missão de trabalhar, de servir como um canal de bênção para o povo, de conectar este povo com este Deus santo e poderoso. O segundo desafio é justamente, além daquele serviço que ele realizava, que era tão importante na Antiga Aliança, o sacerdote recebeu outra incumbência, que era a incumbência de ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho para o povo, mostrando que era importante eles entenderem que aquele trabalho, que aquele serviço que o sacerdote fazia, que os sacrifícios que eram feitos não eram aleatórios, não eram sacrifícios qualquer. Aquele sacrifício tinha um porquê, tinha uma finalidade, para realmente separar o povo de Deus do povo que não servia a Deus. Este ato de santificar, de tornar santo este povo, ou seja, separar o povo que pertencia a Deus para o serviço a Deus. Ou seja, assim como o sacerdote na Antiga Aliança tinha essa dupla incumbência, que era de servir a Deus e, em contrapartida também, ensinar o porquê que o povo precisava servir a Deus. Hoje, na nova aliança, quando chegou a era da igreja, na atual aliança, aonde Cristo se revela como o Messias,
como único e verdadeiro Deus, como Senhor da nossa vida. Nós também, como igreja, como crentes em Jesus Cristo, temos essa dupla missão. Que missão é essa, pastor? A missão de servir a Deus. Você precisa entender que você é chamado para servir a Deus em adoração. Servir a Deus de que forma? Sendo este canal de bênção entre o povo que não conhece a Deus. Levar este povo a conhecer a Deus. Fazer a conexão, a intercessão entre o povo que não conhece a Deus, para que este povo possa conhecer este Deus Santo. Nossa primeira missão, então, é servir a Deus, assim como Ele é, reconhecendo a sua grandeza e a sua glória. A segunda parte da nossa missão é que nós precisamos também ensinar o caminho da salvação, ensinar a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos, de fato, servir a Deus, adorar a Deus, mas precisamos também ensinar o caminho da salvação, o porquê servimos a Deus. Você precisa proclamar o Evangelho, anunciar a grande salvação. É chegado o tempo de eu e você, como o povo sacerdotal. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, o povo escolhido, a nação santa, e fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Eu e você precisamos servir a Deus e ensinar o caminho da salvação. Que Deus em Cristo capacite você, capacite a mim, para que nós possamos cumprir a nossa missão de servir e de ensinar o caminho que conduz à salvação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você possa cumprir o seu papel sacerdotal em nome de Jesus. Amém.